Olá, oitavo ano, bom dia, good morning. Como você está nessa quarta-feira? Como toda boa quarta-feira, eu venho para que nós tenhamos as nossas aulas. E hoje, como toda quarta, você tem uma aula de inglês, duas aulas de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E dando andamento nesse vídeo, as aulas serão nessa mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Stefflin. A segunda aula de gramática com a Miss Cristiane, a terceira aula de geografia com o Mr. Senchi e a quarta aula de ciências com a Miss Val. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus. Tudo bem, galera do oitavo ano? Para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, o último conteúdo dessa semana, eu trouxe para vocês characteristics, certo? Describing personality. Então a gente vai descrever a personalidade das pessoas. E esse conteúdo, a atividade sobre esse conteúdo vai estar lá no Google Classroom, no mesmo formato das outras atividades, então prestem bastante atenção, tem data de entrega, beleza? Vamos lá então. Eu trouxe alguns adjetivos para vocês aqui hoje. Na atividade de casa vai ter um quadro com mais adjetivos para vocês estarem usando. Então vamos lá. Vamos ver quais são esses adjetivos. O primeiro que nós temos é o hardworking. Hardworking significa trabalhador, uma pessoa trabalhadora. Determined, determinado. Easygoing, uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Talkative, uma pessoa falante. Organized, organizado. Extroverted, extrovertido. Selfish, egoísta. Kind, educado. Emotional, emocional. Peaceful, pacífico. Happy, feliz. Angry, bravo. Então aqui eu tenho algumas características somente, certinho? E pra gente fazer um exercício bem rapidinho, foca nessa imagem que vai estar aí na sua tela. E aí, galera, prestaram atenção nessa imagem? Então vamos lá, vamos dar 3 características para essa imagem. Bom, pensando nessa imagem, eu diria que é uma girl que é selfish, provavelmente. Don't judge a book by its cover, mas eu acho que selfish. Ela pode ser determined e me parece talkative, ok? Então assim vai ser a atividade de casa de vocês. Vocês vão ter 4 imagens e vocês vão ter que dar 3 características para cada pessoa utilizando os adjetivos do banco de palavras, certinho? Até mais, tchau, tchau. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, nós temos aí 2 aulas de gramática, tá? Continuamos seguindo o nosso horário oficial de aulas, então toda quarta-feira nós temos o 2º e o 5º horário com gramática. Então, essa videoaula que vocês estarão assistindo agora faz referência a esses 2 horários da quarta-feira, tá bom? Então, aí nessa primeira tela, eu coloquei aí para vocês o roteiro das nossas 2 aulas de hoje, tá? Então, ela vai começar com uma correção de exercícios. Essa correção são dos exercícios da página 88 a 95. Esses exercícios eu passei semana passada para vocês. E eles estão no módulo 1, tá bom? Terminando a correção, passaremos já para o módulo 2. Então, aí nós temos aí a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Nesse momento aí, nós já entraremos aí no módulo 2. Então, eu preciso que vocês tenham aí em mãos o livro, né, no módulo 2, tá bom? E aí, farei uma explicação desse conteúdo para vocês, que está na página 24 e 25, e em seguida faremos exercícios, tá? Feitos os exercícios, falarei com vocês sobre o homework, atividade de casa,
tá? Porque agora as atividades de casa de vocês, os exercícios e tudo, serão postadas as fotos dos exercícios lá no Google Classroom, tá? Então, vocês vão ter um espaço lá para estar colocando todas essas atividades, exercícios, trabalhos que forem postados lá. Eu baixarei aqui no meu computador e colocarei numa planilha, né, de correções, e também anotarei os nomes de quem fez e de quem não fez, tá? Então, a partir de agora, nós teremos esse tipo de controle, tá? Vai estar arquivado lá no Google Classroom e também nas minhas planilhas, tá bom? Todo mundo já com o livro aí em mãos, né? O módulo 1, que nós iremos começar com ele agora nesse momento, porque nós estaremos fazendo correções aí dos exercícios que foi passado na semana passada, tá? Em seguida, passaremos já para o módulo 2. Vamos aqui então, meninos. Então aí, vozes verbais e agente da passiva. Então aí, refletindo e conceituando. Vozes verbais. Nas páginas 73 a 76, você leu como Romeu e Julieta se conheceram. Agora leia um trecho relatando como ocorreu o casamento desse casal apaixonado, tá? Então aí vocês já leram, obviamente, né, para fazer as atividades. Vou pegar uma canetinha aqui, gente. Peguei. Só mudar a cor aqui. Então, aí tem o trecho que eu até pedi para vocês lerem em voz alta. E agora nós passaremos para as correções. Número 1. Retire do texto um trecho que evidencia o amor que Romeu e Julieta sentiam um pelo outro. Então, aqui tem algumas possíveis respostas aqui, ó. Romeu pôde mais uma vez admirar a eleita do seu coração. Os dois se olhavam amorosamente. Os dois beijaram-se eternamente, olhavam-se nos olhos sem cansar e não queriam se separar. Então, são alguns trechos aí que evidenciam o amor que Romeu e Julieta sentiam um pelo outro. Número 2, meninos, releia o seguinte trecho. Era preciso, no entanto, que Julieta voltasse à sua casa. Letra A. Qual é o sujeito e o predicado das orações em destaque? Lembrando que sujeito é quem está praticando uma ação e o predicado é a ação o quê? Praticada. Então, vamos aí, meninos. Então, nós temos aí o sujeito, né? No caso, quem que é? Julieta. E o predicado, ou seja, a ação praticada pela Julieta? Voltasse à sua casa. Letra B. Nesta oração, o sujeito pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo? No caso aí, o sujeito que pratica a ação. Número 3. Analise esta oração. Os dois beijaram-se ternamente. Letra A. Qual é o sujeito e o predicado dessa oração? O sujeito é qual? Os dois. E o predicado, beijaram-se ternamente. Se tiver com dúvida, se eu falei muito rápido, dê uma pausa no vídeo, porque as respostas estão aqui na tela, tá bom, meninas? Seguindo aí os nossos exercícios. Letra... Oh, gente, desculpa. Apertei rápido. Agora foi. B. Quem pratica e quem recebe a ação expressa pelo verbo. Nesse caso aí, o sujeito, os dois. 4. Na oração em que estavam abençoados por Deus, qual é o sujeito e qual é o predicado? Aqui nós temos um sujeito que implícito, ou seja, sujeito oculto. Se eu falo e que estavam abençoados por Deus, quem é que estavam abençoados por Deus? Os jovens. Predicado, e que estavam abençoados por Deus. Então, nós temos aí um sujeito implícito, ou seja, sujeito, sujeito oculto.
Ai, gente, desculpa, eu vou tomar um gole de água aqui. B. Nessa oração, o sujeito pratica ou recebe a ação verbal? Nesse caso aí, meninos, ele recebe a ação verbal, tá? Aí aqui tem uns exemplos, uns conteúdos que nós já falamos na aula passada, nos slides da aula passada. 5. Sublinhe no texto da página 88 uma oração em que o verbo esteja na voz ativa. Então, vamos voltar lá, meninos. Então, você vai voltar lá na página 88 e sublinhar uma oração em que o verbo esteja na voz o quê? Ativa. Voltando aqui na página 88. Voltando aqui. Então, vamos aqui. Aqui o livro, né, traz aqui algumas sugestões de resposta. Uma delas é aqui, ó. Julieta voltaria à sua casa. Por que que é voz ativa? Porque ela está praticando uma ação. Então, você pode colocar aí como sugestão de resposta esse aqui, ó. Julieta voltaria à sua casa. Descendo aí, meninos. Número 6. Lembrando que nós estamos no exercício 6 agora, lá da página 90, tá bom? Identifique no texto duas orações em que os verbos estejam na voz reflexiva. Então, tem duas possíveis respostas aí. Vestir-se de branco, os dois se olharam amorosamente, olhavam-se nos olhos, beijando-se pela última vez. Então, aí são exemplos aí de respostas, aí são sugestões, na verdade, de respostas aí para vocês, tá? Nesse caso aí, ele fez a pergunta o quê? Da voz reflexiva, tá bom? Seguindo aí, né? Só relembrando aí, meninos, a voz reflexiva é quando a ação expressa pelo verbo ou a locução verbal pratica e recebe a oração simultaneamente. Ou seja, quando eu falo assim, ó, Karina cortou-se durante o jogo, né, o exemplo que tem aí no livro, o sujeito é reflexivo, é a Karina. Por quê? Porque ela praticou uma ação e recebeu aquela mesma ação que foi praticada por ela. 7. Copie do texto uma oração em que o verbo esteja na voz passiva, para não ser reconhecida pelos passantes que acaso vissem. Então, esse aí é um exemplo aí, né, de uma voz, o quê? Passiva, tá bom? Né? A voz passiva, relembrando aí com vocês, é o quê? Quando o sujeito ele é paciente da ação verbal, né? A literatura clássica é apreciada pelos estudantes de letras, ou seja, esse sujeito, a voz é passiva. Por quê? Porque o sujeito ele é paciente. Porque quando ele recebe quando recebe a ação expressa, né, no verbo. Então, ele recebe essa ação expressa pelo verbo, pela locução, o quê? Verbal. Então, e nós temos aí a resposta aí, para não ser reconhecida pelos passantes que acaso a vissem. Seguindo aí agora, agente da passiva. Número 1, leia as orações a seguir. A literatura clássica deve ser apreciada por estudantes de todas as idades. Essa de Queiroz é considerada um dos maiores romancistas portugueses. A obra do autor russo Pushkin é composta de poemas, romances e dramas. O novo exemplar de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, foi doado à biblioteca pela minha professora. Os exercícios de literatura foram feitos. Então, aí, meninos, letra A. Em que voz verbal estão as orações? Elas estão o quê? Na voz o quê?
passiva, que nós falamos agora, foi o último exemplo aqui que nós falamos aqui sobre voz passiva, né? Assinale as orações cujo elemento pratica a ação verbal. Então, aqui nós temos a alternativa, a primeira alternativa, a terceira e a quarta. Elas o que? O elemento, ele tá praticando uma o quê? Uma ação. Então, aqui, ó, a literatura clássica deve ser apreciada por estudantes de todas as idades. Então, ele é voz passiva, gente. Por que que encaixa aí dentro dessa questão da voz passiva? Porque o sujeito, ele é paciente da ação verbal. Ele tá o quê? Ele tá passivo aquilo, tá? Aqui nós temos algumas explicações que nós já falamos, seguindo aqui. Mudança da voz ativa para a voz passiva. Compare as orações a seguir. 1. Em 1988, José Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. 2. Em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura foi recebido por José Saramago. Letra A. As duas orações apresentam sentidos diferentes, as duas orações apresentam sentidos semelhantes ou diferentes? Semelhantes, não é, meninos? Então, tô falando mais ou menos da mesma coisa aí, né? Tá falando aí do Prêmio Nobel de Literatura que José Saramago, que recebeu. Então, elas têm o quê? Sentidos semelhantes. Seguindo aí. Agora, nós já estamos aí na página 91. B. O que é enfatizado na primeira oração José Saramago ou o Prêmio Nobel de Literatura? No caso, na primeira oração é José Saramago, tá? Letra C. O que se destaca na segunda oração, o Prêmio Nobel de Literatura ou José Saramago? Então, na segunda oração, o que tem em destaque é o Prêmio Nobel de Literatura. Letra D. Em que voz está cada uma dessas orações? Então, na primeira, ela está o quê? Na voz ativa. E na segunda, na voz passiva. Letra E. Relacione as funções sintáticas dos elementos das orações apresentadas a seguir. Sujeito paciente, objeto direto, agente da passiva e sujeito agente. Então, vamos lá. O Prêmio Nobel de Literatura, ou seja, na primeira oração, ele é o quê? Um objeto direto. Seguindo aí, o Prêmio Nobel de Literatura, na segunda oração aí, ele é o quê? Um sujeito paciente. José Saramago, na primeira oração, ele é o quê? Um sujeito agente. E por fim aqui, José Saramago, na segunda oração, ele é um agente da passiva. Ok? Seguindo aí para a letra F. Meninos, se vocês estiverem com dúvidas, é só vocês o quê? Apertarem aí o pause, aí você retoma, vê o que é que você ficou em dúvida ou não copiou, dá pause, copia e depois volta aqui para o vídeo. Aqui nós temos uma sequência aí falando sobre voz ativa e passiva. Continuando aí as correções, meninos. Agora nós já estamos aí na página 92. Tá terminando, tá? As correções. Abrindo aqui meu livro também. Meu livro impresso e meu livro aí online. Eu utilizo os dois. Leia a tirinha a seguir. Então, tem uma tirinha aí. Você me leu uma história sobre uma velhinha que é devorada por um lobo e espere que eu fique com sono? Meio incoerente, né? Imagina fazer uma criança dormir contando uma história de terror, né? Na visão dele. Então, aqui nós temos aqui essa aqui que você vai responder oralmente, tá? Que é com relação aos contos que são lidos para as crianças antes delas dormirem, né? No entanto, a tirinha criança questiona esse hábito. Essa tirinha aqui, né, que o lobo devora
uma velhinha, ele faz referência a Chapeuzinho Vermelho, né? É um conto, né? Que é contado, que é lido, que é relido por gerações, né? De geração para geração. D. Qual é o sujeito no trecho? Uma velhinha que é devorada por um lobo. Ele pratica ou recebe a ação expressa pela locução verbal em destaque? Então, o sujeito é uma velhinha. E aí, né, o sujeito, ele tá o quê? Recebendo a ação. Então, o sujeito é uma velhinha e ele recebe uma ação. Tranquilo? C. Nesse trecho, o sujeito é agente, paciente ou reflexivo? No caso aqui, ele é um sujeito paciente. D. A locução verbal é devorada está em qual voz? Ela está na voz o quê? Passiva. Ela recebeu o quê? A ação. Não praticou, não praticou. Porque a ativa, ela pratica uma ação. Na passiva, ela recebe. Na reflexiva, ela pratica e recebe. Seguindo aí, letra E. Quem pratica a ação expressa por essa locução verbal? Como esse termo é classificado sintaticamente? Então, o termo aqui, né, quem está praticando a ação é quem? É um lobo. E qual que é a classificação dele aí na análise sintática? Ele é um agente da passiva. Bom? F. Qual das alternativas apresenta o efeito de sentido que o emprego desse tipo de construção verbal dá à frase? Assinale. Então, aí nós temos aí da ênfase, a passividade, a fragilidade da velhinha em relação ao lobo. Então, aí nós temos aí o segundo aí, quadrinho aí que você vai estar marcando, segunda alternativa. 2, meninos, com um colega, e não é com um colega, né? É com você ou com algum familiar. Com um colega, leiam as orações a seguir e façam a transformação da voz ativa para a voz passiva. Então, aí, eu tenho aí a letra A, né? Euclides da Cunha, em Os Sertões, retratou o sertanejo como um ser humano forte. O sertanejo foi retratado como um ser humano forte por Euclides da Cunha em Os Sertões. Então, aqui é a resposta da letra A, transformando voz ativa em voz passiva. Letra B, meninos. A crítica literária considera Clarice Lispector uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira. Clarice Lispector é considerada pela crítica literária uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira. C. Uma companhia teatral encenará O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dunas. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dunas, será encenado por uma companhia teatral. E aí que nós temos aqui esse Alexandre Dunas, que ele é classificado como aposto, que é uma explicação, tá? Seguindo aí, agora nós passaremos aí para a página 93, que tem uma explicação sobre a junta adverbial. 3. Assinale as orações em que a função sintática do termo destacado é a mesma do termo da oração seguinte. Vamos lá, então. A adaptação da tragédia Romeu e Julieta foi feita por diversos escritores. E aí eu tenho aí, né? Tá pedindo para você o que? Assinalar as orações que têm a mesma função sintática dessa oração aqui, ó. Então, aí nós temos, os livros foram trazidos por Hilda e os poemas do Festival de Poesia foram elaborados pelos próprios alunos. 4, meninos, com relação às orações do exercício anterior, responda as questões a seguir. Letra A. Nas orações assinaladas, qual é a função sintática dos termos destacados? Então, nós temos aí qual? Agente da passiva. Então, eles funcionam como agente da passiva. B. Nas orações que não foram assinaladas, qual é a função sintática dos termos destacados? Eles funcionam como uma adjunta adverbial de causa, porque demonstra o quê? Um motivo. C.
Passe as orações que estão na voz passiva para a voz ativa. Hilda trouxe os livros. Os próprios alunos elaboraram os poemas do Festival de Poesia. Questão de número 5, meninos, ela é para ser feita oralmente, né? A letra A aqui, da número 5, né? Que você vai descrever essa imagem aqui, né? Cada um tem uma interpretação, né? Na maneira com que vai descrever essa imagem, tá? Então, assim você faça aí consigo, ou com seu familiar ou amigo que esteja aí com você, do seu lado. B, relacione a imagem ao texto que a acompanha. Então, agora, vamos fazer esse tipo de análise, que é o quê? Que é fazer o quê? Relacionar a imagem ao texto que a acompanha. Então, olha só, esse texto aí, né, ele faz um apelo a quê, meninos? A situação dos rios brasileiros. Que texto é esse? Ele tá pequenininho aqui, ó, que na tela não tá bom de ler. Então, vocês acompanhem aí pelo livro, tá? Então, esse texto ele tá fazendo um apelo à situação dos rios brasileiros, que todos os dias, meninos, recebem o quê? Lixos, esgotos, né? E eles se tornam o quê? Poluídos para o consumo humano e até para os animais, né? Porque tem a questão dos peixes que morrem, outros animais que foram beber da água podem ficar contaminados, tá? Então, a imagem, ela tá evidenciando isso, porque ela leva o leitor a refletir sobre essa questão de jogar lixo no rio, que tá prejudicando quem? A si próprio, porque contamina o quê? A água. Então, aqui a gente tem uma xícara e aqui, né, essa linha aqui que segura o chá, né? Todo chá tem essa linha aqui. Eu esqueci o nome, gente. Fugiu da memória. Mas enfim, vocês entenderam, né? Que aí aqui era para ser um chá, mas não tem um chá aqui. É o quê? Isso aqui é um saco de lixo. Então ele faz essa referência que quando você polui o rio, você está poluindo a água que você consome, tá? Você, sua família e todo mundo, tá bom? Seguindo aí. Ai, deu vontade de espirrar, gente. Nem tô gripada, porque tava com o ventilador, tava com o ar ligado e acaba que a gente acaba ficando meio que doente. Letra C. No texto do anúncio, o lixo e esgoto são lançados diretamente nos rios brasileiros. Os mesmos de onde é captada a água do seu chá. Há quantas orações? Escreva-as. Então aí, meninos, nós temos aí temos um enunciado que você tem que ter duas etapas para tem que fazer duas etapas para responder, tá? Então, olha só, há duas orações. O lixo e esgoto são lançados diretamente nos rios brasileiros e depois, os mesmos de onde é captada a água do seu chá. Como que você define o que é oração? Pelo verbo. Então, aqui, né, qual que é o meu verbo aqui, ó? São lançados. Nós temos uma locução verbal. Então, aqui vai aqui a primeira oração e depois aqui a segunda oração. É captada. E aí, nós temos aqui uma locução verbal, ou seja, dois verbos. D. Em qual voz os verbos dessa oração estão? Eles estão o quê? Na voz passiva. Letra E, meninos. Qual é a intenção do anunciante ao priorizar essa voz verbal do anúncio? Então, é destacar o que acontece com o lixo, com o esgoto, né, e a água do chá. A tentativa dele é sensibilizar o leitor para a situação da água no planeta, que está bastante suja e poluída, né? F. O termo que indica... Meninos, o termo que indica quem pratica a ação verbal aparece expresso no anúncio? Por quê? Comente. Então, olha só, esse agente da passiva, ele não está expresso, ele foi escondido, ele foi omitido. Por quê? Porque ele
né, tem a intenção de ressaltar os fatos apresentados, salientando o que, ou destacando o que ocorre com os sujeitos, que é lixo, esgoto, água e a água do chá. Então, esses sujeitos, eles sofrem as ações verbais expressas pelo anúncio. Isso nós estamos falando do primeiro. No segundo, é para dar uma ideia de que todas as pessoas da sociedade são responsáveis por suas ações, inclusive as do anúncio, tá? Seguindo aí, tem esse exercício aí, que pedi para você estar lendo aí esse trecho do romance, Em Busca do Tempo Perdido. Letra A. Na história, o narrador reconhece-se no livro que lê. Retire do texto o trecho que comprova essa afirmação. Parecia-me que era de mim mesmo que o livro falava. Então, é esse o trecho. B. Os pronomes oblíquos átonos são complementos verbais. Nós estudamos isso ano passado, meninos, no 7º ano. No entanto, em alguns contextos, eles podem apresentar sentidos diferentes. Leia as orações a seguir e verifique se os pronomes em destaque apresentam o mesmo sentido. E em seguida você vai explicar a sua conclusão. Então, aqui nós temos as orações, né? E aí, né, para você analisar. E aí você tem o exercício pede o quê? Para você ler e verificar se eles têm esse mesmo sentido. Então, não, eles não apresentam o mesmo sentido, porque na primeira e na segunda oração, os pronomes oblíquos, além de funcionarem como complementos verbais, eles também são pronomes o quê? Reflexivos. Então, aqui nós estamos falando da primeira e da segunda oração. Deitava-me cedo, então é reflexivo. Meus olhos se fecharam tão depressa. Então, tá uma ideia de reflexão, no sentido reflexivo, não, reflexão não, no sentido reflexivo, de estar o quê? Praticando e recebendo a oração, tá bom? Seguindo aí, meninos, as nossas correções, já falta só isso aqui para corrigir, tá? 2. Escolha 2 verbos a seguir e elabore frases na voz reflexiva. Então, aqui eu tenho possíveis respostas. Eu me penteio todos os dias pela manhã. Cláudia escondeu-se do amigo para não conversar com ele. Os cidadãos queixam-se dos altos impostos. E Irene e Marcelo se gostam muito. 3, meninos. Os verbos reflexivos podem assumir valor recíproco. Para que isso ocorra, podem ser acrescentadas expressões como um ao outro, reciprocamente ou mutuamente. Reescreva as orações a seguir, trocando os termos em destaque por uma dessas expressões. Então, aqui, letra A. Todas as noites, Romeu e Julieta encontravam-se. Todas as noites, Romeu e Julieta encontravam um ao outro. B. A mãe e filho abraçaram-se com ternura. Mãe e filho abraçaram um ao outro com ternura. Então, meninos, aí foram as nossas correções, tá? Dos exercícios da aula passada. Então, até agora, nós fizemos a nossa primeira parte da nossa aula. Nós temos 2 aulas hoje, né? Então, nós fizemos as correções dos exercícios aí da página 88 a 91 do módulo... 95, desculpa, do módulo 1. Agora, eu quero que vocês abram lá na página 24 do módulo 2 de vocês, tá? É sequência desse conteúdo, tá? Dessas atividades que nós corrigimos agora. Então, peço a vocês que abram aí o livro na página 24. Todo mundo com o livro aí? Todo mundo abriu? Tranquilo? Vamos aí, então, meninas. Então, aqui tem as atividades. Daqui a pouco nós iremos falar delas. E aqui, o que nos interessa agora nesse momento é aqui, ó. Página 24, que abaixo da questão
24, vou pegar uma caneta aqui. Começam as explicações aqui para essas atividades aí de sala, tá? Então vamos lá, acompanhe aí. Uma construção na voz passiva pode estruturar-se de duas maneiras. Reveja a frase a seguir. Em 1896, Machado de Assis já era considerado o melhor escritor do país. Então, aqui nós temos o quê? Um sujeito paciente, e aqui eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo ser, que aqui está conjugado como era, e um verbo no particípio. Então, nessa construção aqui, meninos, o que nós temos aí? A voz passiva, ela recebe o nome de passiva analítica, pois a forma verbal é composta por um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Então, todas as vezes que nós tivemos esse tipo de construção aqui, de verbo auxiliar mais sujeito, mais verbo no particípio, nós estamos falando sobre voz passiva analítica. Nesse tipo de voz, não é obrigatória a presença do agente da passiva. A outra forma de estruturar uma oração na voz passiva pode ser observada no exemplo a seguir. No ano seguinte foi proclamada a República, encerrando-se o governo monárquico do imperador Dom Pedro II. Então, aqui nós temos o pronome passivador, que é o se, e aqui nós temos o sujeito que? Paciente. Seguindo aí, né, essa construção formada por verbo transitivo direto ou, né, transitivo direto e indireto, com o pronome se, é chamada de partícula apazivadora ou pronome apazivador, que aí, né, que aí ele vai caracterizar o que? A voz passiva sintética. Então, para você fazer uma distinção da analítica para sintética, observe se você tem no exemplo verbo auxiliar, né, no caso aqui foi o ser, mais o particípio. Depois você analisa se faz referência aí, né, se traz aí um pronome passivador e mais o sujeito paciente. Aí ele vai ser voz passiva sintética. Vamos seguir aí, meninos? Seguindo. Pronto. Não sei se a internet de vocês tá lenta, mas a minha tá tão lenta esses dias. Acho que é porque tá todo mundo usando, né? Vamos aqui, meninos. Essa construção formada por um verbo transitivo direto ou transitivo direto foi o que nós falamos agora sobre a passiva sintética, né? Aí aqui tem mais exemplo aqui, né, de verbo em terceira pessoa, né? Nós temos aqui a partícula, nós temos o sujeito, né? Agora vamos falar aqui sobre a outra característica desse tipo de construção, né? Que ele se mantém no mesmo tempo em que a voz, na voz ativa. Então, aqui nós temos Machado de Assis deixou importante repertório literário. Então, aqui nós temos o quê? Uma voz ativa, porque ele está praticando, né? Que é o quê? Que é a ação dele praticada aqui foi de deixar, né? Um importante repertório. Agora que nós vamos analisar aqui para passiva sintética. Deixou-se importante repertório literário. Tem um verbo aqui no pretérito imperfeito. E aí aqui, meninos, o que é que nós temos aqui? Nós temos a voz, o quê? Passiva sintética. E aqui nós temos a partícula, o si, né? A partícula apazivadora que nós falamos. Opa, nós subiu lá no conteúdo anterior. Nós temos a partícula passivadora, que dá a característica aqui para que seja uma voz passiva sintética. Aqui nós temos uma breve explicação sobre o pronome se, tá? Vem falando com relação ao sujeito indeterminado, que nós falamos, vem falando sobre a questão do agente, da passiva. Então, um resumo aí do que nós já falamos sobre o pronome se. Agora, meninos, eu quero que vocês façam aí os exercícios aqui, ó, da página 23, da página 24, tá? Da página 24, 25,
Aí, quando chegar na página 26, meninos, aqui, você vai fazer até a número 2 em sala. E aí, a partir do terceiro exercício, até aqui, ó. Calma aí, meninos. Até aqui. Vocês vão fazer até aqui nesse exercício aqui, tá? Para casa. Até o exercício de número 6, tá bom? Que é o exercício para casa. Então, começa aqui, número 3, e vai até o exercício de número 6, tá bom? E aí, esse exercício é para ser postado lá no Google Classroom, porque eu vou estar anotando quem fez, quem não fez, depois nós faremos as correções desses exercícios, tá bom, meninos? Aí agora, vou voltar aqui na nossa tela anterior. Então, olha só. Exercícios aqui para casa, da página 26 até a página... Gente, eu falei errado lá, meninos. É até a página 30, eu me confundi, desculpa. Eu tava tão focada em falar sobre o exercício que eu me confundi. Os exercícios para casa da página 26 a 30, tá? Desculpem aí, tá? E postar lá a foto do exercício respondido no Google Classroom, tá bom? Que aí lá eu vou marcar quem fez e quem não fez e fazer a correção. Tá bom, meninos? Saudades de vocês. Mantenham aí os exercícios aí em dia, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar lá na rede social que eu tô por lá, tá? Se eu não responder na hora, porque às vezes eu tô organizando outras coisas, mas eu sempre vejo, tá? Um beijo pra vocês, tô com saudade. Espero que as nossas aulas presenciais voltem logo, tá? Tudo de bom pra vocês. Um beijo. Feliz Páscoa, gente. Quem comemora Páscoa, domingo já é Páscoa, tá? Comam muitos chocolates aí, quem gostar. Quem não gostar, Feliz Páscoa do mesmo jeito. Um beijo. Bom, olá, no 8º ano, bom dia. Aqui é o professor Senshi. Novamente, eu voltei essa semana para dar continuidade às nossas aulas online aqui no canal do YouTube. E nessa semana nós estamos começando a usar o nosso módulo 2. Eu gostaria que nesse momento você pausasse esse livro, pegasse o seu módulo 2, abrisse lá na nossa parte de geografia. Nós vamos começar a trabalhar nesse bimestre falando um pouquinho sobre a globalização. Alguns conceitos são muito importantes para que a gente entenda a globalização. Entre esses conceitos, os que nós vimos nas aulas anteriores sobre Estado, nação, sobre país, sobre povo, território. E agora a gente vai dar continuidade, então, a essa matéria para que a gente possa entender esse tema maior que é a globalização, que é o atual momento que nós estamos vivendo. Mas para que a gente possa entender esse atual momento, que alguns autores vão dizer que é uma das etapas do capitalismo, outros autores vão dizer que a globalização ela ocorre depois do quarto estágio do capitalismo. Nós então precisamos entender o que é esse capitalismo. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje, entender o que é o capitalismo. Beleza? Vamos lá? Bom, no primeiro momento, a gente precisa entender o conceito capitalismo. Né? A própria palavra, aqui o prefixo capital, né? Nos mostra um pouco sobre o grande objetivo desse sistema, que é um sistema socioeconômico. Quando nós falamos de capitalismo, nós estamos falando no centro dessa ideologia, o capital. Capital como sinônimo de dinheiro, como sinônimo de lucro, tá bom? E nesse sistema socioeconômico, a gente tem que ver que nós vamos perceber que os meios de produção, a propriedade, ela vai ser privada e ela vai pertencer a uma classe, em contraposição a uma outra classe, dos não proprietários. A gente vai entender melhor cada uma desses conceitos quando a gente pensar, então, as características do capitalismo. Quais são as características do capitalismo? Bom, primeiro, o objetivo. Qual é o objetivo do capital? O lucro.
Então, dentro do capitalismo, o lucro vai ser o principal objetivo. Mas, professor, existe outro? Claro que existe. Né? Em contraposição ao capitalismo, nós vamos ver, por exemplo, o socialismo, que vai privilegiar o social, o coletivo. Né? Mas dentro do capitalismo, hoje que nós vivemos, o lucro é o principal objetivo dos sistemas, do sistema socioeconômico. Bom, como é a propriedade? A propriedade ela vai ser privada, tá bom? Ou seja, ela vai ser território de uma pessoa física ou jurídica. Então ela pertence a alguém. Alguém vai exercer poder sobre aquele território. Tá vendo quantos nossos conceitos são importantes aqui? Então, dentro do capitalismo, a propriedade ela será privada. Professor, mas tem como não ser privada? Tem. As propriedades serem coletivas. E como é que uma propriedade ela se torna coletiva? Quando, por exemplo, ela pertence ao Estado. Aí a gente diz que ela não é privada, ela é pública, tá bom? E dentro do capitalismo existe a propriedade privada. Por fim, nós temos a questão de economia. Como é que a economia funciona? A gente vai dizer que é uma economia de mercado, ou seja, ela é baseada na lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura sobre determinado produto, maior o valor dela. Essa é a lei de mercado. Olhem, por exemplo, agora, recentemente, com o caso da quarentena, o caso do coronavírus. Olha o preço que ficaram as máscaras, né, de cirurgia, o álcool em gel. Subiram aí absurdamente. Por quê? Porque aumentou a procura. Aumentando a procura, a oferta se mantendo, o valor daquela mercadoria sobe. Quando o contrário acontece, por exemplo, eu tenho muito produto e pouca procura, o preço geralmente faz o quê? Cai, tá bom? Bom, uma outra característica é a questão política. Ela é pluripartidária. O que isso significa? Que existem muitos partidos. Tá bom? Então, muitos partidos concorrendo, então, dentro desse sistema que é socioeconômico. E outra característica é a sociedade, que é dividida em classes sociais. Sim, pessoal, as classes sociais, o que é uma classe social? É quando nós pensamos em ricos e pobres, tá bom? É quando nós pensamos aí a classe alta, classe média, classe baixa, tá bom? Tudo isso, ou seja, as classes sociais, elas são um reflexo do sistema econômico que nós escolhemos viver, tá bom? As classes sociais, ela é uma característica do capitalismo. Então, ela é inerente ao capitalismo. Enquanto nós estivermos dentro de um capitalismo, as classes sociais vão existir. Ricos e pobres vão existir. É inerente, é característica desse sistema econômico. Beleza? Então, eu gostaria que você, no seu caderno, você anotasse aí, quais são o que é capitalismo, esse conceito de capitalismo e quais são os principais objetivos, então, as principais características do capitalismo. Faz uma pausa nesse slide e copia para mim todos esses conceitos. Tá bom? Quero ver isso daí num caderno de vocês. Se possível, posta para mim lá dentro do Google Classroom que vocês copiaram. Quero ver uma fotinha desse caderno, hein? Lindo e maravilhoso com isso daí. Prometo que é só isso que vocês vão copiar hoje. Tá bom? Hoje não vai haver atividade para casa, então é isso daí que eu quero ver. E quero ver vocês participando lá, tá bom? Dentro da turma do Google Classroom. Quero ver. E depois eu vou printar tudo lá e vou criar uma postagem e vou postar lá no meu Instagram, tá bom? Saudade de vocês, pessoal. Bom, falado sobre as características, eu trouxe uma charge só para a gente pensar. No princípio, era o verbo. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. E essa tirinha mostra aí o quê? Homens das cavernas, né? E no princípio, todos trabalhavam. Né, para sua própria sobrevivência. Então, por isso que o verbo estava conjugado aí, né, o verbo trabalhar, nas três pessoas, na primeira, na segunda e na terceira pessoa.
do singular. E aí a gente vai entendendo que no princípio, no período de caça, de coleta, no período feudal, né, o trabalho era essencial para todos, mas o capitalismo ele inaugura uma nova forma de produção, né, de exploração sobre o trabalho do outro, e aí a tirinha muda. E agora, com a chegada do capitalismo, o verbo muda. Eu lucro, tu trabalha, e ele reclama da inflação. Né? Mas aqui, né, nessa tirinha, nesse segundo quadrinho, a gente percebe essa característica do capitalismo, dos personagens do capitalismo, onde nós temos o trabalhador, que trabalha, e nós temos os donos dos meios de produção, o patrão, o chefe, e nesse caso, ele fica com o lucro do trabalho do trabalhador. Né? Então, eu lucro enquanto tu trabalha. É uma das lógicas do capitalismo. A gente vai ver isso mais para frente quando nós estudarmos alguns conceitos, como por exemplo de mais-valia, tá bom? Dentro do capitalismo. Vamos lá, galera. Entendido isso, que o capitalismo ele muda a forma de pensar, ele muda a forma de nos organizarmos, beleza? Bom, pessoal, aqui tem algumas evoluções, tá? Nesse slide que eu trago sobre a evolução do capitalismo, onde nós saímos de um feudalismo e nós passamos pelo menos por 4 etapas. O capitalismo comercial, eu trago isso melhor e nesse outro slide. O capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. Bom, primeiro o capitalismo comercial. Que época que ele foi? Do século XV ao século XVIII. Pessoal, o capitalismo ele começa quando termina o feudalismo. Ele surge na Europa, tá bom? Então, ele surge na Europa dentro da política do mercantilismo, quando surgem as grandes navegações, a descoberta de terras novas, a descoberta da América, né? Pedro Álvares Cabral chegando aqui no Brasil. É nesse período que surge o capitalismo, com as grandes navegações. Quem eram as principais potências nessa época? Espanha e Portugal, exatamente os países que eram grandes navegadores, tá bom? Quais eram as inovações? As técnicas náuticas, né? Para as grandes navegações, as grandes embarcações, as caravelas. Quais são as características, pessoal? Houve uma expansão marítimo-comercial, né? Então, a Europa começou a comercializar mais pelo mar. A sociedade estava deixando de ser feudal, se tornando, então, uma sociedade mais urbana. O escravismo ainda era uma característica marcante nessa fase. Havia uma acumulação de capital, né? Ou seja, os países estavam acumulando dinheiro, principalmente através do mercantilismo, da exploração das novas terras conquistadas, né? O colonialismo americano, africano e asiático. A gente sabe que nessa época surgiu a metrópole de um lado e a colônia de outro lado, tudo isso então dentro do capitalismo comercial. Na segunda fase do capitalismo, pessoal, a gente vai ter o capitalismo industrial. Quando que ele ocorre? No século XVIII. No século XVIII, até ali o final do século XIX, é quando nós temos a Revolução Industrial. Nessa época surge então uma outra política econômica, do liberalismo, da livre concorrência, as empresas concorrendo agora por mercado consumidor. A ideia era expandir agora para que mais pessoas comprassem os nossos produtos que estavam sendo produzidos. E aí as principais potências nessa época, junto com a Revolução Industrial, ela ocorre onde? Ela começa na Inglaterra, no Reino Unido, né? E aí nós vamos ter outras potências. O próprio Estados Unidos, que conquista a sua independência nesse século, no século XVIII. A Alemanha, né, como grande potência nessa época também. Quais são as principais tecnologias, pessoal? A carbonífera, né? O motor a vapor nessa época. Então, tudo isso traz uma revolução muito grande
para a indústria têxtil, naval, siderúrgica, depois nós temos a petrolífera, a química, a elétrica, a automobilística, com a chamada segunda revolução industrial. Tudo isso, pessoal, nesse curto período de tempo, do século XVIII até o final do século XIX. Quais são as principais características? As revoluções industriais, uma sociedade que deixa de ser agrária e passa a ser urbana, tá bom? Urbana industrial. E surge aqui o trabalho assalariado, tá bom? Agora, o escravismo não é tão interessante, porque o escravo ele não consome, o escravo ele não compra. Então, o que o capitalismo vai fazer? O capitalismo vai pegar pesado para que ocorresse a abolição da escravatura, porque esse negro também poderia se tornar um potencial comprador. Ele poderia se tornar um potencial consumidor dos produtos que estavam sendo produzidos. Beleza? Bom, pessoal, por fim, o terceiro movimento, né, a terceira fase é o capitalismo financeiro, ou também chamado de monopolista, que é quando surgem quem? Quando surgem os bancos, tá bom? E quando que eles surgem? No final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a substituição do liberalismo pelo keynesianismo. Pessoal, nessa época, com o surgimento dos bancos, tem-se uma ideia de que não é necessário só explorar territórios para se conquistar dinheiro. Aqui agora a exploração acontece sobre o próprio capital. É quando os bancos criam algo que todo mundo hoje teme, que são os juros, tá bom? Então os países começam a emprestar dinheiro, mas eles emprestam esse dinheiro com juros. O que é um juros? Um juros, pessoal, ele é um extra que é cobrado pelo tempo ali, ou pelo risco, né, financeiro daquele empréstimo. Então se empresta, só que depois se cobra mais do que se emprestou inicialmente. E esse excedente, então, é um juros. E os juros, ele surge nesse período do capitalismo financeiro. É quando os bancos, eles se tornam organizações supranacionais, né? Eles rompem as fronteiras nacionais. E as principais potências continuam sendo o Reino Unido, os Estados Unidos e a Alemanha. Aqui a indústria petrolífera ainda vai ser muito forte. E quais são as principais características? A segunda revolução industrial, uma sociedade também urbana industrial, agora o surgimento de conglomerados, de grandes bancos, corretoras, então empresas começam a se aglutinar, se juntar para dominar o monopólio de uma determinada região, daquele produto, né? E aqui o imperialismo, até a crise de 1929, que a gente chama da queda da Bolsa de Nova York, né? Que foi uma grave crise econômica que começou nos Estados Unidos e teve impacto em todo o mundo. Então já falamos do capitalismo comercial, do capitalismo industrial e do capitalismo financeiro. E a última fase, pessoal, que se inicia depois da Segunda Guerra Mundial, é então o capitalismo informacional, que foi, pessoal, esse capitalismo mais recente e é o capitalismo que nós vivemos hoje, onde a informação ela é essencial. Agora nós fazemos tudo por onde? Pelos nossos celulares. A informação ela é importantíssima. Agora os nossos bancos estão aqui, os nossos contatos estão aqui, a nossa vida ela é digital, ela é informacional, né? E aí, pessoal, agora nós temos uma nova política, o neoliberalismo. O Estado, ele não controla, mas também as empresas não têm o total controle sobre nós. O Estado, hora ou outra, de forma protecionista, ele tem que agir na economia, né? E aí, pessoal, as principais potências surgem agora os Estados Unidos, Japão e Alemanha. Claro que existem outras. Hoje, por exemplo, nós temos a China, né? Nós temos aí o Brasil como uma grande potência sul-americana, né? Dentro desse capitalismo informacional. Bom, vamos pensar aqui então quais são as tecnologias, principalmente quem? A
informática, a robótica, as telecomunicações, a aeroespacial, nuclear, bioquímica, a biotecnologia, novos materiais. Pessoal, tudo isso dentro de um movimento que nós chamamos de terceira revolução industrial. Nós estamos vivendo essa terceira revolução industrial. Nós já somos dependentes das máquinas. Quais são as características? Bom, a terceira revolução industrial, que vem com o surgimento da informática, né, dos computadores, de uma sociedade que agora vive em rede. O que é isso, pessoal? Vivem conectados. O Brasil não viveria sozinho, né? O Brasil, ele vende laranja para a Argentina, mas ele compra trigo da Argentina. Ele está vendendo carne lá para a China, mas ele compra uma série de outros produtos dos Estados Unidos. Outros vêm da Alemanha. Então agora o mundo ele está interconectado. Isso é viver em rede, tá bom? Nós temos uma nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial, pessoal? É dizer que hoje, porque antes nós tínhamos duas grandes potências, né, depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, que era socialista. Só que agora, com o fim da União Soviética, nós temos vários centros, várias potências mundiais, Estados Unidos, França, a própria Inglaterra, a Alemanha, a China, o Japão. Então, todas essas grandes potências fazem nosso mundo ser um mundo multipolar, de uma nova ordem mundial. Nós temos aí a questão ambiental hoje, né? Cada vez mais séria a preocupação sobre o que nós temos feito com o nosso planeta. Bom, pessoal, quem são os principais atores, os principais agentes, os principais personagens do capitalismo? Primeiro, os capitalistas. Quem são os capitalistas? Pessoal, os donos dos meios de produção. São as empresas, os bancos, os estados, são os patrões, são os chefes, são aqueles que possuem o poder. Esses são os capitalistas. Quem não são os capitalistas? São os que são assalariados e os não assalariados, tá bom? Então, eu, professor, eu não sou um capitalista, tá? No sentido de que eu não sou o dono dos meios de produção. Eu sou o trabalhador, o assalariado. Então, eu sou esse segundo ator. Eu sou o que gera lucro para o meu patrão, o que gera lucro para o meu chefe. Tem que falar muito, viu, galera? Tô me cuidando aqui. Bom, quais são as estratégias capitalistas? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar por aqui, nos atores, tá bom? Deixar aí vocês pensarem quem são os capitalistas e os não capitalistas. Que os capitalistas são os proprietários, os donos dos meios de produção, e os não capitalistas são os trabalhadores assalariados. Pessoal, nós não teremos aulas na manhã, né, na quinta-feira, e nem na sexta-feira, será feriado. Entretanto, eu gostaria que vocês buscassem informações sobre o capitalismo. Tem muitos vídeos também no YouTube. E qualquer dúvida, anotem. Eu estou com muita vontade de que nós tenhamos nosso plantão de dúvidas. Eu acho que nós não vamos ter plantão de dúvidas essa semana, porque o meu plantão de dúvidas com vocês, se não me engano, é na quinta ou sexta-feira, mas semana que vem nós teremos. Então anotem a dúvida de vocês e semana que vem nós temos mais aulas e aí eu continuo falando sobre o capitalismo e nós vamos já começar, então, nós entramos no nosso módulo 2, que é falando sobre globalização. No seu livro, você tem todas essas informações de hoje que eu trouxe nesses slides lá no seu livro, tá bom? No módulo 2, no capítulo 1, tá bom? Pessoal, no mais, quero desejar a vocês uma boa manhã, ótimos estudos, né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye, bye. Olá, oitavo ano, bom dia. Vamos aí para nossa terceira parte do nosso sistema respiratório, né? Nossa terceira aula, finalizando aí essa aula,
tá ok? Vou falar das doenças, tá? Então, só para reforçar com vocês, né, o sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas. E aí nós temos algumas doenças que vão atingir o sistema respiratório, que pode ser a boca, o pulmão, a faringe, né, as fossas nasais, os alvéolos pulmonares. E essas enfermidades respiratórias, elas têm algumas que são mais frequentes. Nós temos o caso da bronquite, rinite, sinusite, asma, gripes, resfriados e a faringite. Essas são as mais comuns. Além do mais, tem pessoas que desenvolvem efizema pulmonar, câncer de pulmão, tuberculose e pneumonia. Vocês estão ouvindo muito falar sobre pneumonia ultimamente, né? No caso do coronavírus, ele leva a desenvolver um quadro de pneumonia. Nós temos algumas pneumonias também que são bacterianas, tá? Doenças associadas ao sistema respiratório. Então, nós vamos começar primeiro, o efizema pulmonar. O que é o efizema pulmonar? Ele perde a elasticidade do tecido pulmonar, né, devido a uma excessiva dilatação ou destruição dos alvéolos, provocado pela fumaça dos cigarros ou narguilé, alguma outra coisa, certo? Isso altera lá os alvéolos, né, o tecido pulmonar, principalmente os alvéolos, prejudicando seu funcionamento. O cigarro, gente, em especial aí, ele destrói os cílios e as células encarregadas da limpeza do sistema respiratório e provoca inflamações dos brônquios e bronquíolos. Então, geralmente, uma pessoa que fuma há muitos anos, logo ela começa a tossir mais constante, às vezes quando anda, quando corre, né, ela desenvolve esses problemas respiratórios. Além do mais, meninos, acho que a gente vai ver no próximo capítulo, tem uma reportagem lá falando sobre o uso de narguilé. Uma tragada daquele equivale a que se fosse 20 cigarros, né? Então, ele traz um dano muito grande para o nosso sistema respiratório. Então, não é indicado, não é legal utilizar. Né? Pode ocorrer também a destruição progressiva dos alvéolos pulmonares. Então, a doença ela fica sendo conhecida como efizema. Olha lá, um alvéolo normal e um alvéolo com efizema. Então, a fumaça do cigarro tem muito monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono ele é um gás tóxico que podem causar sérios danos ao nosso organismo. Outras doenças associadas ao sistema respiratório, nós temos a asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que dificulta a redução ou mesmo a obstrução do fluxo de ar. Ele causa o estreitamento das vias aéreas, né, por produção de muco, e aí contrai a musculatura, e aí o ar não passa com facilidade, causando edema nessa mucosa. O edema pulmonar ele é o acúmulo de líquido nos pulmões, levando à insuficiência respiratória. Então, o quadro de coronavírus, ele faz isso. Ele leva ao edema pulmonar, tá? Que é um dano no pulmão. E aí, esse dano nesse pulmão, ele acaba causando uma dificuldade para respirar. E aí, a pessoa fica com dificuldade. Bom, meninos, continuando aí, né, nós temos então o edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, que vai levar à insuficiência respiratória. Temos a bronquite, que ela é a inflamação das vias respiratórias, que vai ser associada às infecções virais ou bacterianas, né, então temos as duas formas de bronquite. Aí temos a gripe, né, as gripes, né, porque não é só uma, nós temos vários vírus que provocam vários tipos de gripes diferentes. É uma infecção respiratória causada por vírus. O nome do vírus que causa a gripe é chamado de influenza. Então, eu tenho influenza A, influenza B. Aí, a influenza A eu tenho H1N1, H5N6, H1N2. Então, cada vírus ele recebe um nome diferente.
Atualmente nós temos o Covid-19, que é um tipo de vírus de influenza que causa um tipo de gripe. Aí nós temos alguns sintomas dessa gripe, né? Das gripes em gerais. Então, geralmente dá dor de cabeça, dá febre, né? A temperatura ela se eleva. Tem alguns casos que a febre é leve, tem pessoas que nem febre dá, tem gente que dá febre alta. Muscular, nós temos a fadiga muscular, né, que seriam dores musculares, dores nas articulações, né, algumas pessoas apresentam tosse, algumas vai ter vômito, da Covid mesmo, tem algumas pessoas relatando perda do olfato e diarreia, mas na gripe comum não é, né, tão, esses sintomas não procede, né, não tem. Nós temos aí congestão nasal, que é um entupimento, é um nariz entupido, né? Dor de garganta, a garganta pode ficar inflamada, né? Então, aí nós temos alguns desses sintomas. Gente, lembrando que nem é todas as gripes que a gente tem esses mesmos sintomas. E também nós temos os resfriados, né? Que ele é diferente da gripe. Os sintomas são mais leves, tá? Do que o da gripe. Sinusite, nós temos sinusite. A sinusite ela é uma inflamação nos ossos da face, porque os nossos ossos da face eles são ocos, então tem uma facilidade para a circulação do ar. E aí, quando eu tenho um inchaço dessa mucosa, ela vai causar obstrução, e aí o ar não circula lá dentro, né? Então, essas secreções elas vão ficando acumuladas, provoca a inflamação do tecido ósseo, e com isso o epitélio vai ser danificado e nós temos as dores, né? Então, tem muita dor de cabeça, por causa desse bloqueio aí por secreção. Tem gente que sente muita dor na face. Olha aí, eu tenho na imagem, a primeira imagem é da face com circulação do ar, olha lá as setinhas em verde representando essa circulação de ar, a facilidade. E na outra figurinha do lado eu já tenho aquele local cheio de secreção, então o ar não vai circular com a mesma facilidade, certo? Aí tem uma proliferação de bactéria, e essa proliferação de bactéria provoca dores, né? Tem algumas pessoas que têm a inflamação tanto, né? A proliferação de bactéria também é muito, que causa até mau cheiro, né? Então, é uma secreção bem espessa, grossa, certo? Com coloração bem amarelado, esverdeado. Existem alguns tratamentos aí, paliativos, né? Mas não tem uma cura específica ainda. Temos a asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias nasais. Ela vai atacar o sistema respiratório. Ela resulta na redução ou até mesmo a obstrução do fluxo de ar. O perigo dessa obstrução é a pessoa não conseguir respirar e morrer. Então, é comum as pessoas que têm asma usarem a bombinha, né? Que o medicamento é broncoespasmo, ele abre esses brônquios, né, facilitando a passagem de ar, né? Porque a medicação ele tem esse auxílio. Olha aí, a primeira figura já é um bronquíolo asmático e a segunda já é um bronquíolo normal. Vocês viram que o asmático ele tá bem fechado, né? Que aí impede a passagem de ar livremente. Geralmente a pessoa que tem asma, ao correr, né? Ao fazer qualquer atividade física, ela não consegue respirar o suficiente, logo ela começa a tossir. E aí ela tosse sem parar. Alguns casos mesmo, tem pessoas que quase, né, vomita porque não consegue respirar. Novamente, mostrando para vocês um brônquio de uma pessoa com asma e um brônquio de uma pessoa normal. A primeira figura à minha esquerda, ela é de uma pessoa normal e o outro mais fechadinho é o com asma, né? Então, o estreitamento aí dos brônquios. Gente, a bronquite ela é quase igual, tá? A asma é o estreitamento do canal do brônquio. Eu tenho a pneumonia,
eu tenho um alvéolo pulmonar normal e um alvéolo já com pneumonia. A pneumonia, elas são doenças que vão afetar basicamente o alvéolo pulmonar, porque ele vai atrapalhar a hematose. O que é a hematose? É a troca de gases, tá? De gás oxigênio e gás carbônico. Então, o oxigênio, o gás oxigênio que está no alvéolo passa para a hemácia e o gás carbônico que está na hemácia passa para o alvéolo para ser eliminado, certo? Então, e aí tem um aumento de produção de muco. Olha lá para vocês verem, o alvéolo normal, ele é como se ele fosse vazio. E o da pneumonia tem um aumento de secreção dentro dele. Ela vai inflamar os pulmões, tá? Tem alguns casos que ela vai provocar febre alta e essa febre alta vai vir com calafrios. O catarro também sai escuro. O tratamento ele é feito com antibióticos, né? E a prevenção ela vai ser feita. Fecha lá. É aula. Fecha lá, meu filho. Mas é aula que você tá fazendo? E a prevenção ela é feita por uma vida saudável, né? Atividade física, uma boa alimentação, né? E também fazer o tratamento adequado, gente, quando a gente tem gripe e resfriado. Porque a gripe ela pode evoluir para uma pneumonia, principalmente pessoas idosas e crianças, né? Tem que ter um cuidado com essas gripes. O que acontece na Covid-19 justamente é isso, né? Que o vírus ele entra pela via respiratória e ele vai parar lá no pulmão. E aí o alvéolo pulmonar, ele é um tecido que o vírus ama. Então ele multiplica muito rápido. Então por isso que o agravamento da doença é a pneumonia. Tuberculose, ela é uma doença que hoje nós temos não tão comum, né? Mas teve uma época no Brasil que morreram muitas pessoas com tuberculose. Ela é uma infecção causada por bactéria que destrói os alvéolos pulmonares. E essa tuberculose, ela vai começar com febre alta, a pessoa fica cansada rapidamente e emagrece, né? Tem uma perda de peso muito rápida. A tosse, ela vem depois de alguns dias, depois dos sintomas, ou até mesmo um mês. Causa dores no peito, escarro com sangue. O que é escarro? É a eliminação da secreção, né? É o muco lá que é produzido, é o catarro. Porque o causador da tuberculose, né? Ele causa lesões no pulmão. A tuberculose ela é tratada com antibióticos, repouso e uma boa alimentação. E é uma doença que ela é prevenida por uma vacina chamada de BCG, que a gente toma logo nos primeiros dias de vida, né? E aí ele protege. Não é que a pessoa não vai ter, tá, gente? Isso depende de cada organismo. Cancro no pulmão é o câncer no pulmão, tá? É a mesma coisa. Então, resulta na formação de células anormais. Às vezes, por algum motivo, o cérebro, o pulmão, ele começa, as células do pulmão, né, começam a desenvolver células anormais. E aí, se eu tenho uma célula, a célula não vai formar tecido, então eu vou ter um tecido anormal. E aí, com isso, eu vou prejudicar o funcionamento do meu órgão e do meu sistema. A maioria dos casos de câncer de pulmão, boca, laringe e esôfago é 90%. Por quê? É das pessoas que usam cigarro, né? Que consomem tabaco. Então, tá em torno aí de 90%. Essas pessoas que fazem uso, elas terão mais chance de desenvolver câncer. Gente, não é que a pessoa que fuma, ela vai ter, não, tá? Tem chance de desenvolver com maior facilidade. Aí eu tenho a diferença de um pulmão de fumante com um pulmão de não fumante. Tá vendo que tá bem escuro, né? É o de um pulmão de um fumante. Gente, o uso do narguilé é pior do que o uso de cigarro, tá? Então, nenhum dos dois é interessante, é importante. Mas o narguilé é como se a pessoa desse uma tragada, ela tivesse fumado uns 20 cigarros ou mais. Então, o dano é muito grande no pulmão, tá? Pode prejudicar e muito.
E aí nós temos algumas atitudes de prevenção da saúde do sistema respiratório. É importante vocês fazerem atividade física, não fumar, evitar a poluição atmosférica, né? Privilegiar as zonas arborizadas, os lugares com muitas árvores, né? Com muito verde. Além, gente, dessas dicas também, né, de atividade física, não fumar, né, é importante também ter uma boa alimentação, tá? Fazer uso de bastante frutas, legumes, né, verduras em geral, que ela é muito importante para ter uma boa saúde em todas as áreas, tá? Ia falar um negócio para vocês, esqueci agora. Esqueci. Aí depois, se eu lembrar, a gente comenta depois. Aqui tem umas doenças mais comuns no inverno. Essa é a preocupação da Organização Mundial de Saúde, né? Porque alguns países que a gente estava no verão, agora a gente começa a ir para o outono e logo nós iremos para o verão. São os resfriados, a gripe, laringite, asma, bronquite, pneumonia. Não. Aí para casa vai ficar as atividades. Fecha a porta, por favor. As atividades do livro, página 17, 18, 20 e 21. Essas atividades, gente, eu quero que vocês postam no Classroom as suas atividades prontas, tá? Eu quero lá essas atividades e na nossa próxima live, que nós será na próxima segunda, nós tiramos as dúvidas, tá ok? Beijos para vocês, até a próxima aula. Bom, meninos, aí eu tenho a diferença de um pulmão de um fumante com um pulmão de um não fumante, né? Então é importante aí não fazer uso, né, de cigarros. Também nós temos o caso de fumantes passivos, que são aqueles que ficam do lado de quem está fumando e você fica inalando aquela fumaça, né? Corre o mesmo risco de alguém que está fumando. E outro cuidado que a gente tem que ter também, tá? São os usos do narguilé, que está se tornando muito comum entre os jovens, né? E que não é indicado, gente. Ele causa muito problema no sistema respiratório, né? Pode causar edema pulmonar, pode causar efizema pulmonar, né? Uma tragada do narguilé equivale a 20 cigarros, né? Nós temos vários casos aí de jovens com câncer de laringe e pulmão por conta de uso daquele material, certo? Depois a gente vai fazer um trabalho sobre isso para vocês conhecerem os danos mesmo que esse produto pode causar no nosso sistema respiratório. As atitudes, né, preventivas para a boa saúde do nosso sistema respiratório. Primeiro é não fumar, tá? Não façam uso de nenhum tipo de cigarro, né? Nem fica próximo a quem fuma. Meu pai fuma, minha avó fuma, né? É você sair caladinho de perto, você não precisa ofender, não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado com a pessoa, né? Então é só você afastar um pouquinho né? Geralmente as pessoas que fazem uso do cigarro, elas se afastam para fumar, né? Então são bem educados quanto a isso e respeita quem não gosta. Praticar atividade física, né? Aí tá ao ar livre, mas ultimamente a gente não pode sair, a gente tá em isolamento, então, né, que faça a atividade física aí dentro da sua casa, né? Tem várias atividades aí no YouTube para você fazer dentro de casa, para não ficar parado. Evitar a poluição atmosférica, nós temos alguns locais com grande quantidade de poluentes, né? Procura não ficar em local que tenha grande quantidade de gás carbônico, né? Eles não indicam, às vezes a gente fica fechada dentro do carro, sem as janelas abertas, porque você vai indo, você respira, pode intoxicar. Privilegiar áreas arborizadas, então a arborização ela é muito importante, né? Seja em casa, em qualquer lugar, né? Então, se previne. Além disso, gente, aí não tá aí, mas tem uma boa alimentação. Tenham uma boa alimentação, façam boas alimentações, tá? Usam muitas frutas, verduras, legumes em suas refeições
porque isso ajuda muito o nosso sistema respiratório, sistema imunológico, né, o sistema digestivo, né, ajuda em todos os sentidos. Algumas doenças mais comuns no nosso inverno: nós terminamos o verão, estamos no outono, logo chegaremos ao inverno novamente, né? É uma vez no ano, lembrando que nós temos 4 estações. Em março terminou o verão, começou o outono, depois do outono vem o inverno, até por volta de lá de 22 de setembro, 21 de setembro. Depois nós temos a primavera, que vai até dezembro, e dezembro para frente a gente tem o verão. Mas as doenças no Brasil, a partir de abril, geralmente, porque a temperatura já começa a diminuir um pouco, nós começamos com os problemas, né, da saúde aí, que é mais comum no nosso inverno. Resfriados, gripes, né, a laringite, a asma, bronquite e a pneumonia. Então, geralmente, né, nessas épocas do ano, a gente tem um grande problema na saúde, que é o aumento dessas doenças respiratórias, né? De abril, final de abril até junho, a gente teve muitos casos das crianças gripadas, né? Com problemas respiratórios. É por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela preocupa e pediu, né, manter o isolamento até o final desse mês, até o final de abril, para ver se consegue não consegue aumentar os números de Covid por causa dos problemas respiratórios. Isso pode agravar bastante. Então, aí nós temos alguns com alguns sintomas que a gente já falou anteriormente, então a gente não precisa repetir, só para vocês verem o destaque das nossas doenças que são mais comuns em todo o ano, na época do inverno. E para casa vai ficar as atividades do livro, página 17 e 18, 20 e 21. E a 19? A 19 foi na aula de segunda, tá? Eu gostaria que vocês fizessem atividade e postassem lá dentro da sala de ciências no Classroom. Vou colocar alguns videozinhos lá também para vocês assistirem sobre o sistema respiratório, né? Para vocês verem qual que é o papel da epiglote, tá ok? Beijos para vocês, até a próxima aula. Eu aguardo todos na nossa live de segunda-feira. Bom feriado, tá?